Dos meses alusivos, maio foi escolhido para lembrar da luta antimanicomial aqui no Brasil. E esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto tão importante é a médica doutora Daniele Araújo. Doutora, muito obrigada por nos receber e falar de um assunto que é pouco falado, mas que merece atenção, né? Sim, muito. Doutora, maio foi o mês escolhido, especificamente o dia 18, né? Mas esse assunto é tão recente no Brasil, podemos falar assim, né? Tem apenas 50 anos e é pouco debatido. Pouquíssimo. Como nós vimos, em 2001 saiu uma lei para fechar, né, os manicômios, os hospícios, e só a partir daí que foi iniciado as RAPs, que eram um centro de atenção psicossocial. São os lugares que cuidam de transtornos mentais de forma humana, digamos assim. Por isso que dia 18 de maio, desde 87, foi escolhido contra a luta do movimento antimanicomial. Quando nós falamos de manicômio, de hospício, historicamente, e até retratado em muitos filmes que nós vemos, é um sinônimo de um acolhimento desumano, não era? Desumano. E era um processo muito fraudulento, porque quando você pensa em hospício, né, talvez você pensasse assim, em pacientes agressivos, em surto, que poderiam colocar a vida de outros em risco, a vida, né, a si própria em risco. E não é isso que acontecia. Qualquer documentário de qualquer hospício ou de qualquer hospital psiquiátrico, né, antes de 80, 85 por aí, você encontra lá prostitutas, usuários, pessoas que trabalhavam em casas de fazenda, engravidavam e a pessoa falava, ela tá louca, tá falando que tá gestante do patrão. Então as pessoas que estavam, entre aspas, incomodando grupos sociais ficavam reclusas e sem tratamento nenhum. Era desumano. Tem várias reportagens que a gente vê no YouTube que não tinha um lugar adequado para dormir, não tinha condição de higiene, comiam comidas estragadas. Então, desde quando podemos considerar que isso seja um tratamento? Como que um ser humano vai melhorar sendo exposto a esse tipo de tratamento? Era um refúgio, então, poderia dizer assim, para uma sociedade que não queria lidar com o problema. Muito. Pode dizer assim mesmo. Doutora, isso no Brasil mudou recentemente, inclusive com a lei recente, né? Sim. Mas quando começaram as primeiras denúncias? Em 1970, isso graças a um psiquiatra italiano. Ele começou lá na Europa a mexer os pauzinhos porque ele não achava justo a maneira com que paciente psiquiátrico era tratado. E aí aqui no Brasil começaram a ter pequenos movimentos, ainda muito silenciosos, né? Alguns médicos começaram a se incomodar com a falta de humanidade. Em 87 já foi muito visível porque foi numa conferência de saúde que daí falaram, não, vamos colocar o dia, né, da luta antimanicomial, mas só em 2001 mesmo que foi sancionada a lei, falaram, né, não vai mais existir manicômio, não é para essas pessoas ficarem presas e receber um tratamento digno. Essa luta também tem um histórico triste, porque antigamente, bem na época do próprio Freud, era se utilizado de maneiras, nem falar desumanas, mas irreais, né? Para tratar qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. Sim. O que leva à informação, né? A falta de informação ainda é um problema hoje em dia, doutora? Não, hoje é proibido, né? Antigamente usavam-se muito a lobectomia,
que era mexer no lobo cerebral. A maioria dessa cirurgia era feita pelo nariz, né, machucando uma parte ali do cérebro, e também o que todo mundo conhece, o eletrochoque, né? Hoje existe o ECT, né, existe o eletrochoque, mas é feito de forma extremamente humana, digna, e ele é muito válido em casos que a medicação não consegue chegar. O paciente anestesiado não sofre em nada, é no centro cirúrgico, sem causar dano algum ao ser humano. Ele chega acompanhado com a família e vai embora com a família. Não precisa ficar lá, não fica sozinho. Então, houve essa mudança, né? Os conselhos, nessa parte principalmente o de medicina, nem acredito que admita algum lugar fazer essas experiências tão antiquadas. Doutora, especificamente no dia 18, né, durante o mês de maio, também se vê muito essa questão do trancar não é tratar. Também era um costume dos antigos que hoje em dia é tentado derrubar, principalmente com essa data. Sim, eu gosto muito para as pessoas entenderem de comparar a psiquiatria com uma diabetes, com uma hipertensão. Imagina em um pico hipertensivo, né? Quantas pessoas aí que passaram no médico, o médico puxou a orelha e falou, ó, se você não parar de beber, fumar, daqui a pouco você vai ter ou um AVC ou um infarto. Imagina se essa pessoa, por ter essa crise hipertensiva, né, essa probabilidade de infartar, fosse retirado da sua casa, colocado em um hospital cheio de grades e falar, não, você vai ficar aqui dentro, porque você pode oferecer um risco. Você pode estar dirigindo uma carreta e causar um acidente. Você pode, sei lá, estar em algum lugar e machucar um monte de pessoas porque infartou. E é exatamente isso que acontecia com o paciente psiquiátrico. O surto, ele não perdura uma vida. Há medicações, e hoje em dia a gente não precisa nem discutir a qualidade das medicações. Há medicações que vão controlar, combater esse surto. E nem só medicação, o fator externo, sabe? Colocar esse paciente que surtou para viver na sociedade é extremamente importante. Por isso que não existe tratamento trancafiado. A gente nasce com percentil mínimo da parte genética de algum transtorno mental. O restante é tudo que a gente passa aqui fora. Então, se eu limitar, e eu posso colocar o paciente assim numa clínica top, se eu limitar ele de viver em sociedade, depois me conta como que ele vai lidar. Ele nunca vai sacar dinheiro, ele nunca vai namorar, ele sempre vai se sentir bem. E a partir do momento que ele volta para a sociedade, se sente rejeitado, sem amigos, solitário, não sabe ir a um banco, não sabe nada, como que ele vai se sentir útil? Como que ele vai se sentir uma pessoa feliz? Ou até a própria desenvoltura dele com a doença, né? Sim. Só piora. Além de ter às vezes um quadro alucinatório, vai vir depressão, vai vir sentimento de incapacidade, vai vir aquela que eu falo, a autotitulação, eu sou doente, eu não sirvo mais para nada. Tanto é que dentro do consultório eu falo para os pacientes, eu não gosto de dar diagnóstico. Não gosto. Eu falo assim, vamos tratar o que você está sentindo? Eu só dou diagnóstico se meu paciente pede, porque a partir do momento que você dá um diagnóstico, é aquele dia que você está mais triste, como, né, qualquer ser humano, você fala assim, mas é minha depressão. Eu não vou fazer porque é minha ansiedade. Eu briguei e xinguei por conta de tal doença. Então, muitas pessoas pegam um diagnóstico, né, como um escudo ali para elas, e esse não enfrentamento do externo só traz prejuízo. Doutora, dentro disso também a importância do diagnóstico. Também durante o mês nós vemos muitas pessoas falando que eu posso e eu devo escolher a maneira que eu vou me tratar. Não é a questão de não tratar, é a melhor maneira de tratar. Sim. Eu aprendi muito nesses 6 anos de psiquiatria que qual o sentido da vida se não for vivida, né? Não faz sentido.
Então, muitas pessoas, por conta de um preconceito de não saber do que se trata ou por estarem voltadas ainda a essas histórias antes de 80, porque é muito atual, eles preferem, nem sei se é uma preferência, mas eles acabam aumentando aquele diagnóstico psiquiátrico porque tem essa dificuldade de vir ao psiquiatra, de tomar medicação. A gente tem muitas lendas a respeito da medicação e quão bem faz o tratamento. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo pacientes entrando aqui pela porta, sabe? Que me falam que estão vivendo, que voltaram a sorrir, que estão tendo paciência com os filhos, que, sei lá, que começaram a sair, que estão fazendo atividade física, estão em academia. Essa é a intenção. Então, escolher o tratamento pode ser escolhido, às vezes, não só por uma pessoa, mas por uma equipe que tem esse olhar humanizado. E psiquiatria dificilmente é tratado por um só, né? Quando eu trabalhava na outra unidade, lá no CAPS, quão era importante o papel tanto do médico quanto do psicólogo, do assistente social, da artesã. A artesã fazia tanta diferença naquele fundo. Às vezes o paciente chegava extremamente estressado, ia lá fazer um crochê, pintar e relaxava. Esse é o tratamento humano, sabe? É mostrar uma vida, é mostrar, opa, vamos fazer isso que você relaxa. Você não vai precisar ficar indo tomar medicação em dose cavalar para te manter dormindo. O poder público também agiu nesses últimos anos, como a senhora falou, o CAPS é um exemplo disso, né? Para a sociedade como um todo, existe o tratamento para ela escolher, para ela começar a ver qual a melhor opção para ela. Sim, foi. E eu falo, a psiquiatria, essa nova visão, essa visão mais humanitária é muito recente, né? Perto de tudo que a medicina caminhou. E eu falo que as pessoas que trabalham não só na psiquiatria, mas na psicologia, a gente vem com muita vontade de mudança, né? Com muita humanização. Então, a gente vai espremendo de um lado, do outro, não é fácil, não, é extremamente difícil conseguir verba, conseguir leito hospitalar, até encaminhar um paciente, atender de forma adequada a um surto é extremamente difícil ainda, por mais que estejamos em 2022, quem sofre de transtornos mentais, sabe, o preconceito contra o paciente que tenta suicídio. Então, estamos caminhando. Eu falo sempre para os pacientes que quando eu estiver lá para frente, velhinho, eu vou falar, ai, lembra como era lá atrás? Porque assim, a intenção é que isso seja muito mais leve que é hoje. E essa entrevista falando desse mês, né, especialmente da data do dia 18, também vem de quebrar o preconceito, principalmente contra os profissionais, né, doutora? Ainda estamos em 2022 e infelizmente ainda ouvimos pessoas falar, não vou ao psiquiatra porque eu não sou doido. E isso é a maior mentira, né, a maior falta de informação que nós temos hoje. Sim, o psiquiatra, ele não cuida só dos transtornos. Eu falo que o psiquiatra cuida de quem tem emoção e até de quem não tem emoção, porque daí é uma psicopatia, né? E quando essas emoções começam a trazer prejuízo, né? Qual que é a diferença? Quando eu posso tentar sozinho e quando eu preciso procurar um psiquiatra? Eu falo que a grande palavra da psiquiatria é prejuízo. É quando está perdendo prazer e interesse no trabalho, é quando não consegue se concentrar, é quando está tendo problemas com sono. A psiquiatria, ela vai adentrando em todas as partes assim da nossa vida. Eu não tenho paciência com meu filho, eu não sei se eu quero estar casada, eu não tenho mais nem vontade de fazer atividade física. Meu negócio é chegar em casa, ficar deitado no sofá, mexendo no celular e deixa eu fechar a porta e ficar na escuridão e comer porcaria. Então a pessoa vai perdendo quase como se fosse o amor próprio, vai deixando tudo passar. Pensamento negativo, isso causa até a alteração enzimática que vai começar a despertar pensamentos negativos. Por isso que é tão comum o pensar em suicídio, por conta, né, de tudo que mexe, os hormônios
positivos, os hormônios, as enzimas positivas, elas deixam de ser capturadas, há uma alteração e dificilmente as pessoas sabem dessa parte fisiológica. O humor não é uma nuvenzinha que fica aqui em cima da gente, não é um tanque de roupa para lavar que vai me deixar menos ansiosa ou menos depressiva. Ou até mais feliz, né? Isso, é igualzinho o que eu comentei antes, é igualzinho uma hipertensão, uma pressão alta ou uma diabetes. Há mudanças em todo o meu corpo. E a medicação vem para organizar. A intenção da psiquiatria, ou deveria ser, é que pacientes que não têm diagnóstico crônico, né, que já não tem aquela genética, possam fazer uso da medicação, organizar ou com terapia ou com mudança do estilo de vida, o que precisa organizar e abandonar a medicação. Em resumo, doutora, nós podemos falar que a luta antimanicomial é dar qualidade de vida para quem tem algum transtorno, alguma doença psicológica, psiquiátrica, mas também para a sociedade num todo. Afinal de contas, nós vivemos, né, principalmente agora pós-pandemia, num mundo de muita informação, de muito contexto, onde tudo é muito rápido. Sim. Qualidade de vida. Isso mesmo. Né, essa luta é para estar ali, ó, todo 18 de maio, lembrando que não existe, não é bacana e nunca foi exemplo de tratamento os manicômios. A gente tem uma caminhada longa ainda pela frente, tem muito a melhorar, mas vai dar certo, sabe? As pessoas estão trabalhando nisso, tem muito congresso, muita gente estudando, gente atendendo, às vezes, em todos os cantos. É olhar o ser humano como ser humano. É ver uma doença mental como uma perna quebrada. É atender um paciente que chega na porta do pronto atendimento do hospital tentando suicídio, como a gente atende um infartado. Tirar esse narcisismo que a gente tem de ser salvador do mundo, né? E parar de confrontar, entender que quem tenta suicídio está fora da crítica. Então é uma pessoa que também precisa ser tratada com educação, com carinho ou com respeito, assim como o infartado. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa outra visão, saber, eu não consigo, mas deixa eu conversar aqui com o psicólogo, eu consigo encaminhar da minha unidade, deixa eu avisar o posto de saúde desse paciente para ele ir atrás. Vamos nos mexer, isso é de uma importância tremenda. E quanto mais pessoas, o Brasil está em primeiro lugar de um quadro ansioso. 9,8, 9 e pouquinho da população já se encontra com quadro diagnosticado de ansiedade. Isso fora o tanto de ansioso que às vezes está até assistindo e não vai procurar ajuda por nada. Que acha que vai passar. Então são 18 milhões de brasileiros, é muita gente. Então, quanto mais informações as pessoas tiverem, quanto mais elas saberem, né, do seu humor, de medicação, qual tratamento fazer, é tão importante que tem até comidas relacionadas ao aumento de ansiedade, né, uso de estimulante. Quanto mais informação, menos preconceito. Doutora, gostaríamos de agradecer sua participação e deixar esse recado final. O preconceito, né, a falta de informação, até mesmo não buscar a informação que está tão disponível hoje em dia, pode te levar a sérios prejuízos futuros, né, acabar piorando um quadro como a própria ansiedade. A ansiedade tem tratamento. Tem. E esses prejuízos a gente sempre tenta lembrar, que nem eu falei, que não vai ser um único prejuízo. O preconceito pode atrapalhar sua vida familiar, sua estrutura financeira, a qualidade de vida, a vida social, não quer saber de amigo, nada. Então, não espere sua vida virar de ponta cabeça para procurar ajuda. Busque ajuda, se informe, não acredite, às vezes, né, nessas conversas que ninguém estudou, que ninguém leu, nada. Eu ouvi falar, tal. Porque a gente sabe que a grande maioria dos boatos não tem fundamento. Infelizmente. Infelizmente. Doutora, mais uma vez, muito obrigada.
E o Saúde em Dia de hoje fica por aqui, falando sobre saúde mental, a importância de você falar sobre o assunto e buscar informação sempre de qualidade para manter aí a sua saúde sempre em dia. Nós voltamos na próxima semana.